Você fica de olho no celular a cada 2 minutos, na espera daquela mensagem que parece nunca chegar. Seu coração dispara, só porque alguém demora a responder. Você interpreta cada silêncio como rejeição, cada demora como abandono, cada distância como a prova definitiva de que você não é suficiente. E a pior parte de tudo isso, você sabe que é irracional. Você sabe que a pessoa provavelmente está ocupada. Você sabe que não precisa de tanta confirmação constante. Mas o medo não escuta a razão. O medo mora num lugar muito mais profundo, num lugar que foi ferido antes mesmo de você aprender a falar. Hoje eu vou te mostrar de onde vem esse terror de ser abandonado. Não é fraqueza, não é insegurança sem motivo. É uma ferida real, uma ferida que seus pais criaram e que Carl Jung passou a vida inteira estudando. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar a forma como você vê todos os seus relacionamentos. Porque o medo que você sente hoje não é sobre o presente, é sobre reviver algo que aconteceu muito tempo atrás. Algo que a criança dentro de você nunca superou. Deixa eu te contar sobre uma mulher chamada Ana. Ana tinha 34 anos quando procurou terapia. Ela era bem-sucedida no trabalho, inteligente, bonita, mas seus relacionamentos sempre terminavam do mesmo jeito. Ela sufocava os parceiros, mandava mensagem demais, precisava de confirmação constante de que ainda era amada. E quando não recebia essa confirmação na velocidade que precisava, ela entrava em pânico. Seus antigos namorados, todos diziam a mesma coisa. Você gruda demais. Você não me dá espaço. Você exige mais do que eu posso oferecer. E Ana não entendia, porque internamente ela sentia que pedia o mínimo. Só queria saber que era amada. Só queria ter certeza de que não seria deixada. Isso era pedir demais. O terapeuta dela fez uma pergunta simples. Ana, quando foi a primeira vez que você sentiu medo de ser abandonada? E de repente, algo mudou no rosto dela. Uma memória que tinha ficado enterrada por décadas subiu à superfície. Ela tinha 5 anos. Sua mãe saiu para trabalhar, como fazia todos os dias. Mas naquele dia específico, Ana teve uma sensação estranha, uma certeza irracional de que a mãe não voltaria. Ela passou o dia inteiro na janela, esperando, chorando, rezando para a mãe voltar. A babá tentou acalmá-la. Disse que a mãe sempre voltava, mas Ana não conseguia acreditar. O medo era maior que qualquer lógica. E quando a mãe finalmente chegou às 6 da tarde, como sempre, Ana correu para abraçá-la, chorando. E sabe o que a mãe disse? Deixa de show, Ana. Eu sempre volto. Você está sendo ridícula. Essa frase, essa única frase, plantou uma semente que cresceria por 29 anos. Porque o que Ana aprendeu naquele momento não foi que sua mãe sempre voltava. O que ela aprendeu foi que seu medo era errado, que seus sentimentos eram ridículos, que pedir reasseguramento era drama. E a partir daquele dia, Ana fez o que toda criança faz quando seus sentimentos são invalidados. Ela escondeu o medo, enterrou a necessidade, mas o medo não desaparece só porque você o enterra. Ele apenas muda de forma. Ele se transforma em algo que Jung chamou de sombra, ou lado sombrio. O lado sombrio é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, tudo aquilo que aprendemos a esconder, porque não era aceito. E quanto mais escondemos, mais poder o lado sombrio ganha. O medo de abandono de Ana foi empurrado para o lado sombrio aos 5 anos, e lá ele cresceu. Alimentou-se de cada momento.
em que ela não foi vista, de cada vez que suas necessidades foram ignoradas, de cada validação que nunca veio. E quando Ana cresceu e começou a ter relacionamentos, esse medo saiu do lado sombrio com força total. Não como medo consciente, mas como comportamento, como necessidade, como aquela voz interior que gritava: "Você vai ser abandonada." Toda vez que alguém demorava para responder uma mensagem, Jung explicou isso de forma brilhante. Ele disse que o que não tornamos consciente aparece em nossas vidas como destino. Ana não tinha consciência da ferida de abandono. Então, ela atraía parceiros que ativavam essa ferida. Ela criava situações que confirmam seu medo mais profundo. Ela transformava cada relacionamento numa repetição daquele dia. Aos 5 anos, quando ficou esperando na janela, isso é o que Jung chamou de compulsão à repetição. A psique humana tenta curar feridas antigas, recriando as situações que as causaram. É como se uma parte de você ainda estivesse tentando fazer aquele dia dar certo, ainda tentando receber o acolhimento que não recebeu, ainda esperando que, desta vez, alguém diga: "Seus sentimentos são válidos, eu estou aqui, eu não vou embora." Mas aqui está o problema. Quando você repete o padrão inconscientemente, você geralmente atrai pessoas que vão reagir exatamente como seus pais reagiram. Pessoas que vão invalidar seu medo. Pessoas que vão dizer que você é demais. Pessoas que vão embora, confirmando a crença original. Você não é grudento demais. Você não faz drama demais. Você não é impossível de amar. Você é uma criança ferida, num corpo adulto, tentando curar uma dor que ninguém nunca validou. Agora, deixa eu te explicar como pais egoístas criam essa ferida de abandono. Porque não foi apenas um momento, não foi apenas uma frase. Foi um padrão sistemático que programou seu sistema nervoso para esperar rejeição. Pais egoístas são emocionalmente imprevisíveis. Num momento, eles te amam. No momento seguinte, eles te ignoram. Você nunca sabe qual versão do seu pai ou mãe vai aparecer quando eles chegam em casa. Essa imprevisibilidade é devastadora para uma criança, porque crianças precisam de consistência para desenvolver segurança interna. Elas precisam saber que o amor vai estar lá amanhã, da mesma forma que está hoje. Mas filhos de pais egoístas nunca têm essa certeza. O amor deles é condicional, baseado no humor do pai, no momento da mãe, na performance da criança. E o que isso ensina à criança? Ensina que amor é instável, que pessoas amadas podem desaparecer a qualquer momento, que você precisa estar sempre vigilante, porque a rejeição pode vir sem aviso. Jung falou extensamente sobre o que ele chamou de complexo materno e complexo paterno. Um complexo é um núcleo emocional carregado que se forma na infância e continua operando no inconsciente pelo resto da vida. Quando você tem um complexo de abandono, você não está simplesmente com medo de perder uma pessoa. Você está revivendo todas as vezes que foi abandonado emocionalmente. Cada vez que seu medo é ativado no presente, toda a dor do passado vem junto. É por isso que sua reação parece desproporcional. Você não está reagindo apenas à mensagem não respondida. Você está reagindo a 20 anos de abandono emocional, comprimidos num único momento. Calma, porque a parte mais importante vem agora. Tem algo que ninguém te conta sobre o medo de abandono. A maioria das pessoas acha que o medo vem de ser deixado fisicamente, de alguém ir embora, de ser largado. Mas a verdade é muito mais sutil e muito mais cruel. O abandono mais devastador não é físico, é emocional. É estar no mesmo quarto que seus pais e mesmo assim se sentir completamente sozinho.
Isso é o que psicólogos chamam de negligência emocional, e é uma das formas mais difíceis de trauma para identificar, porque não deixa marcas visíveis. Seus pais podem ter estado fisicamente presentes todos os dias, podem ter te dado comida, roupa e abrigo, podem nunca ter te batido ou gritado com você, mas se eles não estavam emocionalmente disponíveis, se eles não validavam seus sentimentos, se eles não te viam de verdade, você foi abandonado. E esse abandono invisível cria uma ferida invisível, uma ferida que você nem sabe que tem, uma ferida que te faz sentir que algo está errado com você, mas você não consegue explicar o quê. Muitas pessoas passam a vida inteira achando que são problemáticas, que são sensíveis demais, que querem demais, quando na verdade elas são pessoas normais, com necessidades normais, que nunca foram atendidas na infância. O problema não é você, o problema é o que fizeram com você. Agora, eu preciso te contar sobre outro caso. Um homem chamado Ricardo. Ricardo tinha o problema oposto de Ana. Enquanto Ana se agarrava às pessoas, Ricardo fugia delas. Quando um relacionamento começava a ficar sério, Ricardo sentia uma necessidade irresistível de sair. Ele sabotava, ele criava brigas, ele encontrava defeitos que não existiam, qualquer coisa para não ter que ficar. As namoradas dele achavam que ele era frio, que ele não sabia amar, que ele tinha medo de compromisso. Mas Jung explicaria isso de outra forma. Ricardo tinha tanto medo de ser abandonado, que ele abandonava primeiro. Isso é uma defesa psicológica clássica. Se eu sair antes de você me deixar, eu controlo a situação. Se eu nunca me apegar de verdade, a perda não vai doer tanto. Ricardo não fugia do amor. Ele fugia da dor que sabia que viria quando o amor terminasse, porque, no inconsciente dele, todo amor termina em abandono. Não há exceções. É só uma questão de tempo. E de onde veio essa crença? De um pai que prometia estar presente e nunca estava. De uma mãe que dizia, te amo, mas suas ações diziam o contrário. De anos aprendendo que pessoas que deveriam te proteger são exatamente as que mais te machucam. Ricardo desenvolveu o que Jung chamou de persona defensiva, uma máscara de independência, uma armadura de eu não preciso de ninguém. Mas por baixo da máscara havia a mesma criança ferida que Ana carregava, a mesma necessidade de amor, o mesmo medo de perda, a mesma dor de nunca ter sido suficiente. A diferença é que Ana expressava a ferida buscando amor desesperadamente, e Ricardo expressava a mesma ferida, rejeitando amor, antes que pudesse rejeitá-lo. Duas estratégias opostas, a mesma dor. Se você assistiu até aqui, me conta nos comentários. Você se identifica mais com Ana ou com Ricardo? Você se agarra ou você foge? Você pede demais ou você não pede nada, porque aprendeu que não adianta? Existe uma terceira categoria que Jung identificou. Pessoas que alternam entre os dois extremos. Num momento, elas se agarram desesperadamente. No momento seguinte, elas empurram a pessoa embora. Elas criam um ciclo de puxar e empurrar, que deixa os parceiros confusos e exaustos. Isso acontece porque a ferida de abandono criou duas partes dentro da mesma pessoa. Uma parte que desesperadamente quer amor e conexão, e outra parte que aprendeu que amor significa dor. Essas duas partes estão constantemente em guerra. E quem sofre as consequências é todo mundo ao redor. Jung chamaria isso de dissociação do ego, uma fragmentação interna causada por trauma repetido na infância. A criança precisou se dividir para sobreviver, e o adulto continua dividido, até que faça o trabalho de integração. Agora, deixa eu te mostrar os sinais de que você está projetando seus pais no seu parceiro.
Porque isso acontece de forma tão automática que você nem percebe. Primeiro sinal: você reage de forma desproporcional a coisas pequenas. Seu parceiro demora meia hora para responder uma mensagem e você já imagina que acabou. Ele cancela um encontro por estar doente e você sente como se tivesse sido abandonado para sempre. Ela faz um comentário neutro e você interpreta como rejeição total. Se suas reações são consistentemente maiores que a situação justifica, é porque você não está reagindo à situação. Você está reagindo ao passado. Segundo sinal: você tem dificuldade de acreditar em afirmações positivas. Quando alguém diz que te ama, você não consegue simplesmente aceitar. Você precisa de provas, precisa de confirmação constante, precisa ouvir de novo e de novo, porque as palavras não conseguem penetrar a armadura de desconfiança que você construiu. Isso acontece porque as pessoas que deveriam ter te amado incondicionalmente falharam. E agora você não consegue confiar em palavras de amor, porque elas foram usadas contra você. Terceiro sinal: você testa a pessoa para ver se ela vai embora. Cria situações impossíveis, faz demandas exageradas, inicia brigas sem motivo. Tudo para ver se a pessoa aguenta, para ver se ela vai provar que é diferente dos seus pais. Mas esse teste nunca termina, porque nenhuma prova é suficiente para convencer uma criança ferida de que é seguro confiar. Quarto sinal: você se sente mais seguro quando está no controle. Se você decide o ritmo do relacionamento, você se sente bem. Mas se a outra pessoa toma decisões, você entra em pânico, porque controle é a forma que você encontrou de se proteger da dor imprevisível que veio dos seus pais. Se você controla, você evita surpresas, e surpresas significam dor. Reconheceu algum desses sinais em você? Não se julgue. Esses padrões não são defeitos de caráter. São adaptações que você desenvolveu para sobreviver uma infância impossível. O problema é que eles não servem mais. O que te protegeu na infância agora te sabota na vida adulta. Jung descobriu algo fascinante sobre como o medo de abandono se manifesta no corpo. Não é apenas um pensamento, é uma reação física completa. Quando você sente que vai ser abandonado, seu sistema nervoso entra em modo de sobrevivência. Seu coração acelera, suas mãos suam, sua respiração fica curta. Você pode sentir um aperto no peito, uma sensação de pânico que parece desproporcional à situação. Isso acontece porque o medo do abandono ativa as mesmas áreas do cérebro que processam dor física. Estudos científicos mostraram que a rejeição social literalmente dói. Não é metáfora, é neurologia. E aqui está a parte cruel. Seu cérebro não diferencia entre abandono real e abandono imaginado. Quando você imagina que vai ser deixado, seu corpo reage como se já tivesse sido deixado. É por isso que você sofre antes de qualquer coisa acontecer. É por isso que você cria cenários de abandono na sua cabeça. É por isso que você fica em alerta, mesmo quando tudo está bem. Seu sistema nervoso foi treinado para esperar o pior. Pais egoístas treinam seus filhos para a hipervigilância. Você aprende a ler microexpressões, a detectar mudanças sutis de humor, a antecipar explosões ou rejeições antes que aconteçam. Essa habilidade que você desenvolveu para sobreviver na infância se torna uma maldição na vida adulta, porque você continua lendo sinais que não existem, continua interpretando neutralidade como rejeição, continua esperando a tempestade, mesmo em dias de sol. Carl Jung chamou isso de projeção. Você projeta suas expectativas de abandono em pessoas que não têm nada a ver com seus pais. Você vê ameaças onde não existem. Você cria o que mais teme. E aqui está a ironia terrível.
O medo do abandono muitas vezes causa o abandono que você tanto teme. Quando você sufoca uma pessoa com necessidade, ela se afasta. Quando você testa constantemente o amor de alguém, essa pessoa se cansa. Quando você faz drama demais para receber atenção, você empurra embora quem te ama. E então você diz para si mesmo: eu sabia, eu sempre soube que iam me deixar. Mas você não sabia, você criou. Você transformou seu medo em profecia autorrealizada. Isso não é sua culpa. Você estava operando a partir de uma programação que não escolheu. Uma programação que foi instalada quando você era vulnerável demais para resistir. Mas agora que você sabe, você pode escolher diferente. Deixa eu te explicar como o ciclo de abandono se perpetua através das gerações. Porque seus pais provavelmente não acordaram um dia e decidiram te ferir. Eles estavam repetindo o que foi feito com eles. Jung falou sobre isso como herança psíquica, a ideia de que traumas não resolvidos passam de geração para geração, não através de genes necessariamente, mas através de padrões de comportamento, através de formas de se relacionar, através daquilo que nunca foi curado. Seu pai foi emocionalmente abandonado pelo pai dele. Sua mãe nunca recebeu validação da mãe dela. E eles te passaram o que tinham, não por maldade, por incapacidade. Você não pode dar o que não recebeu. Entender isso não é desculpar. Entender é começar a curar. Porque quando você vê seus pais como pessoas feridas, em vez de monstros, você ganha poder. Você para de ser vítima da história deles e começa a escrever a sua. Agora, eu preciso te contar a parte mais difícil de ouvir. Você não vai curar essa ferida encontrando a pessoa certa. Não vai curar recebendo amor suficiente de um parceiro. Não vai curar quando finalmente alguém te provar que não vai embora. Porque o buraco que existe dentro de você é do tamanho exato do amor que você deveria ter recebido dos seus pais. E nenhum parceiro pode preencher o que seus pais deixaram vazio. Isso não significa que você está condenado. Significa que a cura precisa vir de outro lugar. Precisa vir de dentro. Carl Jung desenvolveu um processo que ele chamou de individuação. É a jornada de integrar todas as partes de você mesmo, inclusive a criança ferida, que ainda espera na janela, inclusive o lado sombrio, que carrega todo o medo e a dor rejeitados, inclusive os complexos, que controlam sua vida sem você perceber. Individuação é tornar consciente o que está inconsciente. É olhar para as partes de você que você escondeu e dizer: eu te vejo. É dar para você mesmo aquilo que seus pais deveriam ter dado. Isso soa abstrato. Então, deixa eu ser concreto. A criança dentro de você, que tem medo de abandono, precisa de 3 coisas. Precisa ser vista, precisa ser validada, precisa sentir segurança. Quando você era pequeno, seus pais deveriam ter fornecido isso. Eles não forneceram. Então agora você precisa fornecer para si mesmo. Parece estranho. Como eu posso me dar algo que não tenho? Mas essa é exatamente a jornada da cura. Você aprende a ser para você mesmo, o pai que nunca teve, a mãe que nunca teve, a presença segura, que pode acalmar a criança aterrorizada dentro de você. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo. Às vezes é doloroso. Frequentemente é confuso, mas é possível. E quando você começa a curar, algo extraordinário acontece nos seus relacionamentos. Você para de pedir que outras pessoas preencham seu vazio. Você para de testar se vão embora. Você para de fazer drama demais para confirmar seus medos. Você pode simplesmente estar presente. Pode amar sem desespero. Pode confiar sem vigilância constante. Não porque encontrou a pessoa perfeita, mas porque você finalmente parou de carregar a ferida aberta.
para cada relacionamento. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui. Se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque algo que eu disse tocou uma ferida real. Você reconheceu algo sobre você mesmo, sobre sua infância, sobre seus relacionamentos. Esse tipo de conteúdo não é fácil de criar. Exige pesquisa profunda sobre Carl Jung e psicologia do desenvolvimento. Exige cuidado para não simplificar demais, nem complicar demais. Exige coragem para falar sobre coisas que a maioria prefere ignorar. Se esse vídeo te ajudou a entender algo que você vem carregando há anos, o Super Thanks ali embaixo é uma forma de dizer obrigado. Não é só apoio financeiro. É você dizendo: esse conteúdo importa. Essa verdade sobre a infância precisa ser mais conhecida. Mas pessoas precisam entender de onde vem a dor que carregam. Cada vez que você clica naquele coração dourado, você me ajuda a continuar trazendo esse tipo de revelação, a desvendar os padrões que nos prendem, a traduzir Carl Jung para a linguagem que realmente transforma vidas. Obrigado a todos que já apoiaram. Vocês são parte dessa missão de cura. Agora deixa eu te contar como você pode começar a curar hoje, não amanhã. Hoje, o primeiro passo é reconhecer a ferida. Você não pode curar o que você nega que existe. Então, se você assistiu esse vídeo e se reconheceu, o primeiro passo já foi dado. Você sabe que tem uma ferida de abandono. Você sabe de onde ela veio. Isso já é enorme. O segundo passo é separar passado de presente. Quando você sentir o medo vindo à tona, pergunte a si mesmo: isso é sobre agora ou é sobre o passado? Essa pessoa na minha frente é meu parceiro ou é meu pai com outra face? Esse medo é proporcional à situação ou é desproporcional, porque vem de outro lugar? Só fazer essa pergunta já cria espaço, já te tira do piloto automático, te desconecta daquela reação imediata, já te permite escolher como reagir, em vez de apenas reagir. O terceiro passo é reparentar a criança interior. Quando você sentir o medo do abandono, imagine a criança que você foi. Imagine ela esperando na janela, com medo de que ninguém vá voltar, e fale com ela. Diga: eu estou aqui, eu não vou te abandonar. Seus sentimentos são válidos. Você não é grudento demais. Você não é impossível de amar. Você merece segurança. Parece bobagem no início. Parece teatro, uma encenação. Mas algo acontece. Quando você faz isso de verdade, a criança dentro de você começa a acreditar. A tensão no corpo começa a diminuir. O medo começa a perder poder. Carl Jung disse que a cura acontece quando você se torna consciente das partes inconscientes de si mesmo. Quando você traz luz para o lado sombrio, ele deixa de te controlar, de te manipular. Isso não significa que o medo vai desaparecer completamente. Algumas feridas deixam cicatrizes. Algumas programações são difíceis de reescrever, mas significa que você não precisa mais ser escravo do seu passado. Significa que você pode ter relacionamentos diferentes, pode amar de forma diferente, pode parar de repetir o que foi feito com você. E isso é tudo que a criança dentro de você sempre quis: não ser curada magicamente, mas ser vista, ser ouvida, ser finalmente validada, depois de tantos anos. Eu quero terminar te contando o que aconteceu com a Ana. Lembra dela? A mulher que sufocava os parceiros porque tinha medo de ser abandonada? Depois de 2 anos de terapia, Ana mudou. Não porque encontrou o homem certo, mas porque ela finalmente enfrentou a menina de 5 anos, esperando na janela. Ela chorou por sessões inteiras, ela sentiu raiva dos pais.
que invalidaram seus sentimentos. Ela fez o luto pelo amor que deveria ter recebido e nunca recebeu. E então, algo mudou. O pânico diminuiu. A necessidade desesperada afrouxou. Ela ainda queria amor, ainda queria um parceiro, mas não era mais uma questão de sobrevivência. Ela podia estar sozinha, sem desmoronar, podia esperar uma mensagem, sem ficar de olho no celular a cada 2 minutos. Podia confiar que, mesmo que alguém fosse embora, ela sobreviveria, porque ela não era mais a menina de 5 anos. Ela era uma mulher que tinha aprendido a cuidar de si mesma, a se bastar. Ana ainda tem dias difíceis, ainda sente o medo, às vezes, mas agora ela sabe o que está acontecendo, sabe que é o passado, tentando controlar o presente, e sabe que ela pode escolher de forma diferente. Isso é individuação, isso é cura, isso é quebrar o ciclo que passou de geração em geração. Você também pode fazer isso. Não importa quantos anos você passou repetindo o padrão, não importa quantos relacionamentos você sabotou, não importa o quão profunda parece a ferida. A criança dentro de você está esperando que você finalmente volte para ela, esperando que você diga o que seus pais deveriam ter dito. Eu estou aqui, eu te vejo. Você não precisa ter medo. Eu não vou embora. Me conta nos comentários, em que idade você percebeu pela primeira vez que tinha medo de ser abandonado? Foi uma situação específica? Uma frase que alguém disse? Um momento que ficou marcado? Compartilhe a sua história, porque quando um de nós fala, outros se reconhecem, e reconhecimento é o primeiro passo da cura. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a mentira que você conta a si mesmo sobre sua infância. A história que você criou para sobreviver e que agora te impede de curar. Ativa o sininho para não perder. Lembra, seu medo não é fraqueza. Sua necessidade não é defeito. Você é uma pessoa normal, com necessidades normais, que cresceu em circunstâncias anormais. A ferida é real, a dor é válida e a cura é possível. Eu te vejo, você não está sozinho e a criança dentro de você finalmente pode descansar